Rádio 7C FM 121 MHz. A sintonia do seu conhecimento, entretenimento e informação. Sete CFM, a rádio. Vem aí a Semana Científica. Preparem-se para as apresentações das monografias que acontecerão entre os dias 5 a 9 de julho. 7C FM. Alô galera, atenção rapaziada, a Rádio do Conhecimento tá chegando na parada. Muita música, novidades e também informação, programação variada pra alegrar seu coração. Entrevista, papo sério, isso não é novidade, na agenda cultural, os eventos da cidade. As vinhetas são legais, engraçadas de se ver, quem escuta a nossa rádio não precisa de TV. Nossa grande novidade pra você ficar feliz é que quem fez essa rádio foi a Jaque e a Cintia Inês. Rádio 7C FM 121. Está entrando no ar o programa Informação, seu espaço de cultura na 7C FM. Apresentação: Cíntia Melo. Boa tarde a todos. Aqui com vocês, Cíntia Melo, apresentando o programa Informação. E no momento reflexivo, uma mensagem dedicada a todos os profissionais da educação. Momento reflexivo. Oração do professor. Dai-me, Senhor, o dom de ensinar. Dai-me essa graça que vem do amor. Mas, antes de ensinar, Senhor, dai-me o dom de aprender. Aprender a ensinar, aprender o amor de ensinar. Que o meu ensinar seja simples, humano e alegre, de aprender sempre. Que eu persevere mais no aprender do que no ensinar. Que minha sabedoria ilumine e não apenas brilhe. Que o meu saber não domine ninguém, mas leve a verdade. Que meus conhecimentos não produzam orgulho, mas cresçam e se abasteçam da humildade. Que minhas palavras não firam e nem sejam dissimuladas, mas animem as faces de quem procura luz. Que a minha voz nunca assuste, mas seja a pregação da esperança. Que eu aprenda que quem não me entende precisa ainda mais de mim e que nunca lhe destine a presunção de ser melhor. Dai-me, Senhor, também a sabedoria do desaprender, para que eu possa trazer o novo, a esperança, e não ser um perpetuador das desilusões. Dai-me, Senhor, a sabedoria do aprender. Deixai-me ensinar para distribuir a sabedoria do amor. Você ouviu Momento Reflexivo. Rádio 7C FM 121. Menina, mas que cara é essa? Ai, não aguento mais fazer monografia. Eu tenho a solução para você. A conclusão do curso. 7C FM. E agora, no programa Informação, Agenda de Trabalho, com Inês Gonçalves. Boa tarde, Inês. Boa tarde, Cíntia. E aí, como está a agenda de trabalhos? Bastante trabalho, Cíntia. Em filosofia, dia 23/6, nós temos o seminário do texto do Lippmann e resumo no caderno. Dia 30/6 é a entrega do trabalho final. Em mídia, nós temos a avaliação dia 28/6, não se esqueça. Literatura, dia 28/6, tem a entrega do trabalho final. Geografia e História, dia 29/6, tem a entrega do resumo e o seminário. Muito obrigada, Inês. Gostaria de agradecer a sua colaboração. Vamos para um breve intervalo e voltaremos com o quadro Papo Sério. Você está ouvindo o programa Informação, aqui na 7C FM.
Se você anda desanimado, cansado, cabisbaixo, sem sentido para a vida, tome Animol, pois só ele te dará ânimo, porque você ainda tem muita monografia para fazer. Rádio 7C-FM 121. Sessão Papo Sério. Papo Sério. Com a repórter Jaqueline Freire. Hoje, na nossa sessão Papo Sério, estaremos falando com a professora Juliana Silva Glória, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, formada em Linguística, com mestrado em Educação. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Se tratando do assunto, Juliana, qual que é a sua posição em relação à importância do contato das crianças com a literatura? Bem, sobre esse assunto a gente poderia dizer que a importância, né, da literatura é exatamente na formação dessa criança, na formação cultural dela, ou seja, dos conhecimentos que ela vai adquirir através da leitura, do texto impresso, né, que são importantes para o amadurecimento dela enquanto pessoa crítica, enquanto pessoa que participa da nossa sociedade, que valoriza muito, né, o texto escrito. Né? Nós vivemos num mundo que valoriza muito a escrita. Então, daí a importância de estar trabalhando a literatura com a criança, desde o começo da formação dela. Pegando um gancho sobre esse contato da criança com a literatura, desde o início da sua infância, fale um pouquinho para nós sobre como se dá a relação da criança com a literatura, historicamente falando. Bem, historicamente, os pesquisadores nos apresentam o seguinte: a relação da literatura infantil, essa literatura infantil ela surge também com exatamente o início da compreensão do que é a infância. Né? Surge no século passado, exatamente no período em que se começou a pensar a criança, né, a infância, separado da vida do adulto. Então, nesse instante que começa a se pensar numa literatura, numa escrita tão própria para ela. Né? No começo foram os recontos mesmos, os recontos dos contos de literatura, contos de fada, contos de encantamento, que vinham, né, de uma tradição oral. Esses contos foram contados, então foram traduzidos e recontados para a criança. Depois, mais tarde, surgiram autores da infância mesmo, que pensaram histórias para a criança. E a princípio, nesse período, né, nesse período inicial do conceito do que é infância, do conceito do que é literatura infantil, as pessoas estavam muito preocupadas, né, em traçar uma literatura que contribuísse, né, para a formação moral dessa criança. Então, toda a literatura nessa época, ela foi construída para passar algum valor, né, de família, algum valor que o adulto achava que fosse importante que a criança soubesse. Porque nesse início da história, né, da literatura com a criança, entendia-se que a criança era como uma tábua rasa, que precisava ser formada assim, até uma consciência, porque ela era muito ingênua, ela era encarada assim. Hoje em dia não. Né? A gente percebe com a evolução, né, com a construção dessa história da literatura para a criança, a gente percebe que hoje em dia os autores, as pessoas que estão envolvidas, as editoras, a própria escola, né, porque a pedagogia está sempre ligada à história dessa literatura infantil. Nesse sentido, a gente percebe que a literatura é feita para a criança, com o passar do tempo, ela evoluiu porque o entendimento da criança também evoluiu. Né? Então, hoje em dia, a gente percebe que a criança ela não é tão ingênua assim. Então, a literatura hoje, se pensa em literatura infantil para uma criança que já tem uma postura, já tem um conhecimento de mundo, já traz
consigo alguns pensamentos, algumas ideias. E a literatura ela vem para ampliar este mundo dela. Né? Então, hoje em dia, quando se pensa em formação da criança através da literatura infantil, se pensa a literatura contribuindo, foi isso que eu falei no início, contribuindo para essa cultura da criança, para ela estar ampliando as suas culturas. E aí, hoje em dia a gente vê um movimento muito de ligar a literatura infantil a outras artes, ao cinema, recontando algumas histórias da literatura infantil no cinema, ao mesmo teatro, né? O teatro também ele tem recontado muitas dessas obras literárias feitas para a infância, nessa postura de estar ampliando a cultura, ampliando o mundo da criança e tornando ela cada vez mais crítica, mais participante. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque a gente queria aproveitar a oportunidade para comentar o fato de, em Belo Horizonte, estar acontecendo o Festival de Bonecos. Nós percebemos que alguns personagens da literatura e até mesmo folclóricos estão presentes em algumas peças. Que reflexão você pode fazer dessa inspiração do teatro através da literatura? É mesmo, essa é uma ótima oportunidade, né, que a gente observa que está acontecendo na cidade, né? Esses festivais, né, que acontecem aqui em Belo Horizonte são muito importantes. O Festival do Bonecos é uma delas, né? É uma oportunidade que é acessível, né? É um preço muito acessível para a população. E em algumas peças, né, que a gente realmente, nesta apresentação do festival esse ano, a gente vê alguns bonecos que remetem à literatura, ou mesmo ao folclore, né? O Saci está presente numa das peças, o Pinóquio, que é uma figura da literatura, também está presente como boneco em outra. E a gente vê isso com muito bons olhos. Essa relação da literatura com outras artes é um princípio muito importante, principalmente para a formação da criança, já que a gente está se propondo falar da infância. Né? Por que isso? Porque dá oportunidade para a criança, para o sujeito, construir novas leituras, essa transposição da linguagem da literatura para o teatro, da literatura para o cinema, por exemplo, né? Dá oportunidade para o sujeito ele aprender a fazer releituras de uma mesma obra. Né? E isso contribui muito para a formação, para um amadurecimento dele. Né? Então a gente só pode ver essas oportunidades, esses festivais, né, com muito bons olhos. E nós temos que ficar ligados, principalmente porque são espetáculos montados com muito cuidado, muito valor. Né? Porque também quando a gente pode perceber também, às vezes, transposições da literatura para outras formas de arte, como o teatro e como o cinema, que não funcionam bem. Pode acontecer isso, né? No sentido de estar desmerecendo, às vezes, a obra literária. Né? Mas a gente vê, nesse caso do festival, que é um festival sério, né? Que tem assim, uma preocupação de trazer pessoas daqui de Minas, né, do Brasil e mesmo do exterior, né, pessoas que têm uma formação muito boa e com certeza vão trazer releituras dos textos da literatura que vão ser importantes para as nossas crianças, não só para as nossas crianças, mas para os adultos também, né, que gostam de participar desses eventos. Com isso, nós estamos encerrando nossa entrevista. Gostaríamos de agradecer a presença da professora Juliana. Foi um prazer. E também, né, gostaríamos de reforçar essa programação do Festival de Bonecos, que acontecerá no dia 9 ao dia 15 de junho, nos teatros de Belo Horizonte e nas ruas. Maiores detalhes, confira a nossa agenda cultural. Agenda Cultural. Agenda Cultural. 7CFM. Boa tarde, Jaqueline. E aí, o que acontecerá em BH por esses dias? Boa tarde, Cíntia. Bem, como a professora Juliana comentou, do dia 9 ao dia 15 de junho acontecerá o Festival de Bonecos aqui em Belo Horizonte. Eu vou passar para vocês as principais peças e locais que estarão acontecendo.
algumas das principais peças: Filme Noir, Cuentos Pequenos, Remelos, Pinóquio, Sangue Bom, Saci Pererê, A Lenda da Meia-Noite, A Todos Jamais, Zou Ilógico, Andarilhos do Repente, Bonecos da Estrada, Desfile de Bonecos. Agora eu vou passar para vocês os principais locais onde acontecerão os eventos: Teatro Alterosa, Santa Doroteia, Teatro da Cidade, Teatro Dom Silvério, Palácio das Artes, Cozinha de Minas, Parque Municipal e Praça da Liberdade. Para maiores informações, entrem no site www.festivaisdebonecos.com.br ou através do telefone 3224-0314. Obrigada, Jaqueline. De nada, Cíntia. Para encerrar o programa, vamos escutar uma música e um abraço a todos. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Você acabou de ouvir na 7C FM o programa Informação. 7C FM, a rádio